Olá, o programa Grandes Temas de hoje é especialmente aqui da Unisul Virtual na Grande Florianópolis. E nesta edição receberemos os pesquisadores das universidades de Cambridge, na Inglaterra, e da Radboud University, da Holanda. Aliás, a Universidade de Cambridge já formou grandes nomes como Isaac Newton, Charles Darwin, entre tantos outros que revolucionaram a filosofia e a ciência. E de pronto eu quero cumprimentar o professor Baltazar Andrade Guerra, pesquisador e coordenador da área internacional da Unisul, e também o professor Jorge Vinuales, que vai participar desse nosso primeiro bloco. Professor Baltazar, tudo bom? Abrindo a nossa entrevista, a gente sabe que a água, a energia, o alimento, eles são essenciais, né, para o bem-estar humano. E alguns estudos, eles apontam que nos próximos anos a gente vai sofrer com a escassez, né, desses recursos. Então, minha pergunta é, sabendo que 70% hoje da água doce que é consumida, ela vai para a agricultura, ainda assim a gente afirma que vai faltar água? Danilo, antes de mais, muito boa tarde. É um prazer estar aqui, conversando com a nossa TV da Unisul, os nossos internautas que nos escutam, o nosso público das nossas cidades de Tubarão, mas também, em boa verdade, do Brasil, porque os internautas estão-nos vendo em casa, e dizer o seguinte: nós de facto temos, desde 2014, focado as pesquisas do Centro de Desenvolvimento Sustentável e da nossa área ambiental da Unisul nas questões da gestão dos recursos água, energia e alimentos. São três recursos que são determinantes para o futuro do nosso, enfim, da sociedade humana, para o futuro da humanidade, e o desafio passa pela gestão destes recursos num ambiente em que a população está em crescendo. Nós vamos chegar a 2050 com aproximadamente 10 mil milhões de pessoas, 10 bilhões de habitantes no planeta, e de facto as questões não só associadas à escassez dos recursos, mas também associadas ao crescimento da população, são desafios que nós temos pesquisado nestes anos em conjunto com a Universidade de Cambridge. E o professor Jorge tem sido um dos protagonistas na Universidade de Cambridge destes estudos associados ao nexo entre água, alimentos e energia no contexto das estratégias de mitigação das mudanças climáticas. Eu até pedi ao professor Jorge que nos falasse dos trabalhos que têm sido conduzidos na Universidade de Cambridge e na sua especialidade, que são as questões associadas à água y a gestión internacional de este recurso. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Voy a hablar en portuñol o ni siquiera en portuñol, en mi español un poquito cercano al portugués. El tema que Baltazar menciona es un tema muy importante que hemos tratado de desarrollar en la Universidad de Cambridge de diferentes aspectos, pero el punto principal que hay que recalcar, a mi entender, es el hecho de que no se puede entender el desafío ambiental sin adoptar una perspectiva interdisciplinaria. Lo que hemos tratado de hacer en Cambridge desde hace algunos años es crear un centro que regrupa a toda una serie de disciplinas representadas por investigadores que pueden venir del campo de la física, como del campo de la economía, como del campo de la ecología, de la ingeniería, del derecho, de la historia, de las ciencias políticas, y tratamos de integrar todos ese conocimiento y esa metodología, la tratamos de integrar para entender problemas puntuales que representan problemas globales. Uno de los objetivos de estudiar Brasil es que Brasil, bueno, es un país muy importante y es un país que es muy representativo de un concepto que se está abriendo paso en los últimos alrededor de 8 años, que es el concepto del nexo, que son las interacciones entre agua, alimentos e energia. E assim, sabendo que o Brasil é um manancial muito rico, aqui no Brasil nós temos o aquífero Guarani, né, que poucos sabem, também fica aqui no estado de Santa Catarina, e parte dele
é considerada a maior reserva de água doce. E com tudo isso, ainda assim, a gente corre esse risco de ficar sem água. Isso, em que questões, né, hoje, não só o Estado, mas toda essa parte que abrange o aquífero, ela tem que trabalhar para que preserve, né, esa reserva? La gestión de un acuífero, como el acuífero guaraní en particular, que es tan importante y además es un acuífero compartido, es una cuestión muy delicada. A nivel jurídico es muy difícil de plantear, porque a nivel jurídico no existe un derecho internacional específico aplicable a los acuíferos. Existen ciertas reglas que han sido desarrolladas por una comisión de la ONU. Son reglas importantes pero muy genéricas. Entonces lo esencial es el acuerdo entre gobiernos, los gobiernos que comparten el acuífero. Pero además de eso, un desafío muy importante es el hecho de que los acuíferos son un recurso muy frágil. Hay dos tipos de acuíferos básicamente. Los acuíferos de tipo fósil, que son acuíferos que están desconectados de las aguas de superficie, y los acuíferos que están conectados a las aguas de superficie. Los acuíferos fósil, si están contaminados, son casi imposibles de descontaminar. Y en la medida en que se pueda descontaminar es muy caro. Ahora, ¿cómo pueden ser contaminados? Bueno, de diversos modos, pero eso plantea justamente la cuestión del nexo. Pueden ser contaminados por las prácticas agrícolas, si se utilizan ciertos fertilizantes, pueden ser contaminados por las prácticas energéticas, según qué tipo de energía se utilice, pueden ser contaminados por otras prácticas también, pero es muy importante tomarlo en cuenta, porque una vez que un acuífero tan importante como el acuífero guaraní entra en una situación de contaminación, es un recurso, no diría perdido, pero es un recurso muy difícil de mejorar. O sea que es muy delicado y estas cuestiones son difíciles de entender y hay que entenderlas de modo integrado. E, professor Baltazar, dentro, né, desses acordos firmados, já tem algumas pequenas práticas que vêm sendo adotadas justamente para trabalhar nesse tipo de reserva? Um dos objetivos dos nossos projetos é o diálogo entre a universidade e os decisores políticos. Nós acreditamos que quanto mais nós aproximamos a universidade dos tomadores de decisão, dos legisladores, mais nós conseguimos sensibilizar para aspectos como os que acabaram de ser referenciados pelo professor Jorge Vinhoales, quando nos disse o seguinte: há uma grande fragilidade nos nossos ecossistemas e este equilíbrio delicado entre, mais uma vez, os recursos que nós temos disponível, a água, a energia e alimentos, as suas interconexões e as suas interdependências, eles são determinantes para a sociedade que nós queremos construir no futuro. Então, quando nós discutimos a transição para uma sociedade mais sustentável, obrigatoriamente isso demanda um uso mais racional da água, sendo, Tenil, que tu destacaste muito bem no início desta nossa conversa, que 70% da água, um pouco mais, é utilizada na agricultura, consumo humano em torno de 10% a 15%, que é mais ou menos o mesmo valor também que é utilizado na indústria. Então, a racionalização no uso dos recursos, o cuidado que nós temos com, mais uma vez, a não agressão, na verdade, a tesouros que nós temos, como o aquífero Guarani, mais uma vez, a um recurso escasso e riquíssimo como este, é absolutamente fundamental. E aí o diálogo entre a universidade, a sociedade civil e os decisores políticos é fundamental. E esse diálogo da universidade com as comunidades, de que maneira ela está trabalhando o desenvolvimento sustentável? Nós procuramos muito, por causa do DNA da Unisul, sermos uma universidade comunitária, que os resultados das nossas pesquisas impactem positivamente as comunidades onde nós estamos. Então, eu recordo-me que o programa de educação ambiental que nós desenvolvemos na Unisul, nós já o aplicámos numa escola no Rancho Queimado, nós já o utilizamos, nós contribuímos com ele no diálogo e na preparação do programa de desenvolvimento sustentável, do programa de educação ambiental da nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, com
com a equipa da Pró-Reitoria de Administração. Então é assim, nós procuramos mais uma vez que estas pesquisas que nós fazemos, elas informem os decisores políticos brasileiros, elas sirvam para melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades. Então tá bom, obrigada. Muito professor. obrigado. A gente vai agora para o intervalo e na sequência a gente volta para falar sobre aquecimento global e mudanças climáticas. Até já! Voltamos com grandes temas. No bloco anterior nós conversamos com o professor Baltazar aqui da Unisul e também com Jorge Vinhales da Universidade de Cambridge e falamos sobre desenvolvimento sustentável. Nesse bloco nosso tema é aquecimento global, continuamos com o professor Baltazar e agora recebemos o doutor Pablo Salas, também da Universidade de Cambridge. O aquecimento global ele já chegou às regiões mais frias do mundo, né? Então, segundo algumas previsões, até 2050 a gente pode sofrer com um descongelamento do Oceano Ártico. E que consequências pode trazer aqui para a gente e quais serão os continentes mais afetados com essa mudança? Terem consequências muito sérias, consequências de uma extrema gravidade, porque o desaparecimento das geleiras significa um aumento do nível das águas do mar. Então, as zonas costeiras são ameaçadas. Nós vamos assistir também a uma série de outros fenómenos associados às mudanças ambientais globais. Vamos passar a ter uma frequência muito maior de eventos climáticos extremos, secas mais prolongadas, chuvas mais intensas, acidificação dos oceanos, desertificação de áreas. Não há nenhuma região no nosso planeta que não vá ser impactada pelas mudanças climáticas, que não vá ser impactada, pelas mudanças climáticas. E duas palavras-chave que vão passar a fazer parte do nosso vocabulário, de todas as sociedades humanas, são as palavras adaptação e mitigação. Nós vamos ter que nos adaptar a mudanças climáticas, vamos ter que adaptar as nossas cidades, as nossas infraestruturas para fazer face aos eventos climáticos extremos e vamos ter que também nos preocupar em mitigarmos mitigarmos as causas das mudanças climáticas para garantirmos que o nível de concentração de gases de efeito de estufa na nossa atmosfera não passe de limites, enfim, em boa verdade passar de limites já passou, mas não torne irreversível as consequências mais adversas das mudanças climáticas. Então é preciso fazermos de facto um grande trabalho de adaptação e mitigação às mesmas mudanças climáticas. O professor Jorge Vinhales, o Dr. Pablo Salas, toda a equipa de Cambridge tem trabalhado connosco muito na questão de análise das estratégias de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas, especialmente no contexto dos Acordos de Paris. E o professor Pablo pode nos falar sobre isso. Muchas gracias por la invitación, muy obrigado. Efectivamente, lo que dice Baltazar es efectivamente lo que estamos viendo, una tendencia global a un aumento en los eventos climáticos extremos. Hace unos pocos días tuvimos un huracán grado 5 en Estados Unidos y acabo de leer en el último artículo de la revista Nature que se habla ya de cambiar la escala y subir la escala o por lo menos un grado más, porque los eventos climáticos están creciendo en su gravedad a puntos extremos. Y eso, con el calentamiento global, solamente se puede ir poniendo más intenso durante los años. Entonces, en ese sentido, el año 2015, en diciembre del 2015, nosotros como humanidad completa nos pusimos de acuerdo en París en que íbamos a limitar el aumento de temperatura global promedio a no más allá de 2 grados Celsius. De hecho, prometimos de que íbamos incluso a tratar de no aumentarla por más de 1,5 grados Celsius. Y para eso todos los países enviaron lo que se llaman los Nationally Determined Contributions, o NDC, en los cuales cada país promete qué es lo que va a hacer en términos de estrategias de cambio climático. Brasil, por ejemplo, prometió aumentar su cantidad de energías renovables, bajar la deforestación y así. Todos los países en general hicieron estrategias similares.
Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que se necesitan esfuerzos incluso más allá, necesitamos incluso esfuerzos adicionales que lo que ya se han prometido si de verdad queremos limitar el impacto del cambio climático a nivel global. Pois é, muito se fala em acordos, se fala em estratégias, mas assim, de fato, como as autoridades elas têm trabalhado para isso, né, para poder começar desde já, né, e em questão das energias renováveis, elas estão aí, só que elas ainda não são tão acessíveis. Então, como a gente pode atender a toda a sociedade que não tem acesso a esse custo, né, porque é um investimento que exige um custo, um valor, um capital, né? E como que a gente atua, assim? Daniel, é assim, é fundamental o apoio do Governo no fomento ao desenvolvimento das energias renováveis, no fomento à microgeração, a incentivo para que as famílias em sua casa tenham sistemas geradores de energia, de eletricidade, seja através de placas fotovoltaicas, seja através de pequenos aerogeradores. É fundamental que nós tenhamos o incentivo para a utilização do transporte público. É fundamental que o Governo incentive a produção de energias renováveis e limpas. E o Brasil, que tem uma das matrizes energéticas mais limpas, renováveis e sustentáveis do mundo, em grande parte graças à hidroeletricidade, pode fazer mais. Nós podemos fazer mais. Podemos fazer muito mais porque a disponibilidade de fontes renováveis de recursos no Brasil é ímpar. E de facto, embora, mais uma vez, nós tenhamos uma matriz muito sustentável, bastante renovável e bastante limpa quando comparado com o resto do mundo, os investimentos que nós vemos hoje serem feitos no desenvolvimento de energias renováveis na China, na Índia, superam em muito os nossos esforços. Então, de facto, o país que organizou a Conferência do Meio Ambiente, a ECO 92, que organizou a Rio +20, um dos campeões do mundo da sustentabilidade, que é o Brasil, tem que honrar esta sua promessa. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, mas sobre o desenvolvimento das energias renováveis, o professor Pablo também nos pode falar um pouco mais, até no cenário das energias renováveis no mundo. La energía es fundamental en toda nuestra vida. Es de alguna forma el corazón de nuestras sociedades. Como en el cuerpo necesitamos sangre, nuestras ciudades necesitan energía. No podemos vivir sin ella. Sin embargo, el seguir usando combustibles fósiles no nos permite mirar a un futuro sustentable, principalmente por el problema del cambio climático. Por lo tanto, necesitamos cambiar la forma de energizar nuestras ciudades. Y efectivamente, las alternativas de energías renovables tendían a ser mucho más caras que las opciones convencionales, pero eso es algo que está cambiando de forma radical. Si nosotros miramos los precios hoy en día, por ejemplo, de los paneles solares o de la electricidad que viene del viento, el precio ya es totalmente competitivo con el precio de las energías tradicionales. Y por ende, ya el argumento de que las energías renovables no son accesibles, finalmente dejó de ser un impedimento y actualmente los gobiernos de todo el mundo, no solo países desarrollados, sino que países en desarrollo como Latinoamérica, ya tienen acceso a energías limpias a precios razonables. Lo importante ahora es tratar de coordinarnos de tal manera de hacer esa transición de la forma más efectiva posible. E tem algum país que já é referência nesse tipo de prática da energia renovável e sustentável? Efectivamente. Bueno, como muy bien decía el profesor Baltasar, dentro de los países grandes, Brasil lidera en términos de ser una matriz limpia, principalmente por la hidroelectricidad. Ahora, el principal desafío es que el cambio climático va a cambiar la disponibilidad de agua. De hecho, Brasil ya ha vivido sequías al comienzo de este siglo y también hace pocos años, lo cual ha afectado la capacidad de generar electricidad con hidroelectricidad. Por lo tanto, para Brasil es una decisión estratégica el tratar de usar otras energías renovables. Acá mismo en la región
Chile, por ejemplo, tiene un desierto en el norte y en los últimos 5 años ha quebrado récords tanto en precios de electricidad como en la cantidad de energía solar que tiene instalada. De hecho, Chile fue el primer país en Latinoamérica que instaló sobre 1 gigawatt de energía solar y Brasil ahora acaba también de pasar essa meta este año. Por lo tanto, esperamos que agora o resto de Latinoamérica se sume. Professor Baltazar, para a gente fechar esse bloco, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as pesquisas, né, da Unisul em parceria com a Cambridge e todo esse trabalho que tem realizado nas comunidades. Então, Penila, é assim, primeiro dizer que este trabalho só foi possível graças aos nossos fomentadores, graças aos apoiadores do projeto. A Universidade de Cambridge, a Unisul e a Universidade de Redbound e a Universidade Aberta do Reino Unido têm trabalhado em conjunto, graças ao apoio da Fundação Pro Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a nossa FAPESC, e dos Research Council do Reino Unido, os Conselhos de Pesquisa do Reino Unido, que têm sido os fomentadores dos nossos trabalhos através do Fundo Newton. E graças a esta cooperação que se iniciou em 2014, nós estamos com o 3º projeto aprovado com a Universidade de Cambridge. Nós temos desenvolvido variedíssimas pesquisas que em boa verdade, têm sido corporizadas em artigos e em capítulos de livros que nós publicamos, mas também na próxima semana, no dia 27 de setembro, nós vamos inaugurar um módulo piloto do nosso projeto. Vamos inaugurar em Tubarão, no nosso CETAL, no Centro Tecnológico da nossa universidade, a estufa hidropónica solar. Um exemplo onde nós combinamos as ligações entre água, energia e alimentos. Nós estamos produzindo produtos agrícolas com uma economia de mais ou menos 80% a 90% de água. Então, para produzirmos alfaces, nós usamos 10% da água que se usa tradicionalmente e estamos a usar energia solar. E este sistema é um sistema aplicado, que já está em funcionamento. Temos uma produção de mais ou menos 2.500 alfaces a cada 20 dias e está ao serviço não só do nosso ensino, no curso de agronomia, o professor Celso é o grande responsável, o grande animador deste projeto, mas também demonstra a importância das atividades de extensão e pesquisa no âmbito do nosso projeto Bridge, que basicamente é um projeto que se compromete a construir resiliência numa economia global dinâmica, no caso do Brasil, aliás, no Brasil numa economia global dinâmica, atendendo a este diálogo entre água, energia e alimentos. Agradecemos aqui a presença do professor Baltazar, que participou do nosso primeiro e segundo bloco, e na sequência a gente volta para falar a respeito do Acordo de Paris, né? Que vai trabalhar nessa questão do controle dos gases do efeito estufa. A gente já volta com grandes temas. Voltamos com grandes temas. Nesse bloco, nós recebemos o Dr. Jean-François Mercure, da Redbound University, da Holanda, e seguimos também com o Dr. Pablo Salas, da Universidade de Cambridge, que vai nos falar um pouco sobre os projetos que a universidade vem desenvolvendo, não só no mundo, mas como aqui também no Brasil, e em parceria, inclusive, com a Unisul. Pode falar, professor. Bueno, con Jean-François trabajamos juntos en Cambridge desde el año 2011, en el ámbito principalmente de energías renovables y sustentabilidad, y desde el año 2013 juntos comenzamos a trabajar con el profesor Baltazar Guerra para entender el tema de efectos del cambio climático en Brasil. Nosotros somos una pequeña muestra de un gran grupo de pesquisadores que hay actualmente en la Universidad de Cambridge, trabajando en distintas áreas de sustentabilidad, tanto en el ámbito de, por ejemplo, seguridad alimentaria, en el ámbito de políticas de cambio climático, en el término de tanto desde el punto de vista de la legalidad como de la economía, y así en tantos otros temas. Jean-François, él trabaja en Radboud, pero también es parte también de la Universidad de Cambridge, y él trabaja efectivamente en el área de efectos macroeconómicos de las políticas de cambio climático.
Quizás tú nos quieras decir un poco más sobre tu investigación. Ahora voy a traducir para Jean-François. I just introduced you and I mentioned that we worked together in Cambridge since 2011 with Baltasar here at UNISUL since 2013-14. And maybe you would like to tell us a bit about your research on the macroeconomic impact of climate policy. Okay, thank you very much for having me in this show. So what we do in our work is we look at economic impacts of various possible policies that governments could choose in order to address environmental challenges. So for example, if a government or for example the European Commission comes and asks what would be the impacts of various decisions they may or may not take, we do some analysis which is quantitative, and then we come back with answers and explain what are their options, what would be the implications of their choices, and then they can make sound decisions based on this information. So that's roughly what we do, and we do this for various countries, including Brazil, and so we've done here a lot of work with Professor Baltasar on the case of Brazil. Jean-François comentaba, bueno, primero agradecía mucho la invitación de estar acá y comentaba sobre su trabajo en el área de los impactos de las políticas climáticas, sobre todo que se llevan trabajando con la Unión Europea, en los cuales cuando ellos van a implementar una política, buscan a los expertos para que analicen cuál va a ser el impacto en el resto de la economía de la implementación de esas políticas. Y ellos actualmente no solamente lo están haciendo con la Unión Europea, pero también con varios otros países, incluyendo, por ejemplo, lo que se está haciendo acá en Brasil, que es justamente analizar el impacto de políticas climáticas a nivel de Brasil. E o que vocês já puderam analisar, né, dentro das políticas climáticas aqui no Brasil? She's asking also, what have we analyzed so far regarding climate policy here in Brazil? Okay. In Brazil, the situation is quite different to what we see in Europe and in North America, for example. The situation is very complex. This is partly why we study the energy, water, food nexus, because as part of climate policy, there are the issues of deforestation that come in, but also the issue of the electricity sector and water scarcity, and that comes together in the context of wanting to find policies that address the Paris Agreement and for reducing greenhouse gas emissions. What we have done is essentially lay out a framework to be able to analyze this situation, to propose solutions. And we are currently developing this framework in order to be able to, in the future, inform policy making in Brazil. El caso de Brasil es un caso particularmente complejo porque se juntan muchas variables como el desmatamiento, la dependencia de la hidroelectricidad, por ejemplo. Entonces, comentaba Jean-François que el trabajo que hacemos acá en Brasil es un poco distinto al trabajo que se hace en Europa porque el contexto es totalmente distinto y principalmente ahora estamos enfocados en desarrollar un marco de trabajo el cual nos permita trabajar y asesorar directamente a los tomadores de decisión para que ellos puedan saber las implicancias de sus decisiones, pero no solamente, por ejemplo, en términos de Acuerdo de París y las emisiones de gases de efecto invernadero, pero por ejemplo los impactos que tienen los sectores de agua, comida y energía, que es justamente lo que nosotros denominamos el nexo. E dentro dessa complexidade, vocês já, pelos estudos de vocês teriam assim algumas soluções que pudessem ser aplicadas aqui, pequenas, né, de baixo investimento, mas pelo menos para começar, ou ainda tem que seguir esse estudo? Sí, efectivamente ya llevamos algunos años estudiando el tema del nexo acá en Brasil y lo primero que debo decir es que dentro de la comunidad brasilera existe una gran masa de investigadores a nivel global, muy buenos pesquisadores en distintos lugares, incluyendo acá en Santa Catarina, en UNISUL y en otras universidades brasileñas, que están haciendo un tremendo trabajo. Y nosotros nos apoyamos en parte de ese trabajo para buscar a nivel de políticas públicas cómo se pueden tomar estos problemas, pero mirándolo como un todo. Entonces, no solamente mirar el tema del agua o el tema del alimento o el tema de la energía, pero mirarlo todo junto. Y en ese sentido, sí hemos encontrado varias formas en las cuales se pueden mirar hacia el futuro
tomando en cuenta esos problemas. Por ejemplo, un aspecto muy importante es lo que está pasando actualmente con el tema del desmatamiento y el cambio al código forestal aquí en Brasil, lo cual se está generando cambios en las políticas de protección a los bosques. Y nosotros podemos ver que existe la posibilidad de generar instrumentos que permitan, por un lado, proteger los bosques del desmatamiento, mientras que al mismo tiempo se pueden bajar los gases de efecto invernadero y conectar con la producción de electricidad, sobre todo pensando en los mercados de carbono global. Entendi. Em relação a esse tratado, né, o Acordo de Paris, quando ele foi aprovado, a proposta era reduzir a emissão dos gases, né, do efeito estufa, nesse contexto do desenvolvimento sustentável. Então, quais foram as medidas emergenciais tomadas pelos países, né, ao redor do mundo? So she's asking about the Paris Agreement and in terms of the measures that countries has taken in order to address climate change at the global level. For the Paris Agreement, I would think that European leaders have been really leading action, in particular, for example, the UK, Germany, and the measures that have been taken there, because they were the first nations to adopt strict targets to reach emissions reductions consistent with what later came to be the Paris Agreement, involve a transformation of the energy sector, in particular, primarily, a reduction of the combustion of coal, in particular, transformations to the transport sector that are planned. Elsewhere, I think that plans have been adopted by various nations, but we haven't yet seen a lot of action because it's very recently been adopted as part of the Paris Agreement, which was in 2015. And many countries are in the process of developing their strategy that has not been implemented yet. Jean-François comentaba el caso de los países europeos, los cuales particularmente países como Inglaterra y Alemania han tomado el liderazgo respecto a la reducción de gases de efecto invernadero, principalmente transformando el uso de la creación de electricidad usando carbón. Están eliminando el uso de carbón en sus matrices y eso finalmente, esas políticas que se tomaron llevaron finalmente, entre muchas otras cosas, al Acuerdo de París. Ahora, alrededor del mundo hay varios países que están empezando a tomar medidas al respecto, pero dado lo reciente que fue el acuerdo, tan solo del año 2015, hay muchos países que todavía están en el desarrollo de las estrategias para tomar medidas del cambio climático, pero é necessário todavía hacer mucho más. Pois é, o Brasil nesse acordo ele se comprometeu a produzir a bioenergia, né, a partir do reflorestamento desses hectares. E vocês acreditam que ele cumpre com a meta dele ou ainda demora? Ese es un tema extremadamente complejo, el tema del desmatamiento en Brasil, porque por un lado, Brasil después de llegar a un pic el año 2004, el desmatamiento comenzó a bajar radicalmente debido a la implementación de varias políticas, como tanto la moratoria de soya y muchas otras, en el área de la Amazonía. Y eso fue un gran logro del país, lo cual fue de alguna forma apreciado mundialmente. Sin embargo, desde el año 2012 en adelante, el desmatamiento lamentablemente ha comenzado a subir de nuevo. Y a su vez, otros biomas fuera de la Amazonía, por ejemplo el bioma de cerrado, también se está viendo que el desmatamiento está subiendo. Entonces, yo creo que por un lado, Brasil ha hecho mucho en la materia de desmatamiento, ha implementado grandes políticas muy bien, pero sin embargo existe el riesgo de que el desmatamiento comience a subir, especialmente en biomas, no tanto en la Amazonía, pero como en cerrado. Entonces, el hecho de lo que se ha logrado hasta ahora no puede ser una excusa para no dejar de proteger lo que viene ahora. Es muy importante que sigamos controlando el desmatamiento porque el bosque de Brasil es muy importante, no solo a nivel de Brasil, pero a nível global. E os Estados Unidos, ele saiu desse acordo. Então, que riscos a gente corre com essa saída ou não vai afetar em nada? Qual é a opinião de vocês? You are going to love this question. She's asking about the
U.S. leaving the Paris Agreement. So what do you think are going to be the consequences of that? Yes, that is quite a question to explore. There are lots to say about this. Firstly, America leaving the Paris Agreement could endanger the agreement, partly because the emissions uncontrolled in America could lead to exceeding certain targets, depending what other countries around the world do. But secondly, it also has an impact on, for example, fossil fuel markets and what may happen in the future. But it has to be noted that America is not in control of the whole world. It only controls domestic policy in America. And whether they decide to remain in the Paris Agreement or decide to leave, what may happen is that America could be left behind if it leaves the Paris Agreement in an old world of old technology and not without innovation, without going forwards, while if it rejoined the Paris Agreement, could follow the rest of the world into innovation and new technologies and developments. And what we tend to see when there's less innovation in a nation is that there may be less employment opportunities into the new industries. And that's what may turn out to happen in America. De François comenta que, por un lado, América, o sea, Estados Unidos saliendo del Paris Agreement de alguna forma representa un peligro, porque si las emisiones de Estados Unidos, las cuales representan un porcentaje significante del nivel global de emisiones, suben mucho, puede implicar que nosotros no lleguemos al objetivo que pusimos en París de no pasar los 2 grados Celsius. Eso por un lado, pero por otro lado, Estados Unidos maneja su propia política climática y si bien ellos pueden influenciar, ellos no tienen el control sobre las políticas que pasan en los otros países. Y en ese sentido, lo que va a pasar con tanto de las emisiones como con los mercados de los combustibles fósiles no solo depende de lo que haga Estados Unidos, sino que también depende de lo que el resto de los países hagan. Y en ese sentido, Estados Unidos está corriendo el riesgo en quedarse en un mundo antiguo en el cual hay una alta dependencia de los combustibles fósiles, mientras el resto del mundo se mueve a un área de innovación basada en energías renovables. Entonces, en ese sentido, para Estados Unidos representa una mejor estrategia el volver a unirse al Paris Agreement en vez de quedarse en este mercado antiguo basado en los combustibles fósiles. Então, tá bom. Eu agradeço aqui a presença do professor Jean-François e no próximo bloco a gente continua aqui com o Dr. Pablo e seguimos falando sobre o direito ambiental e internacional. O Grandes Temas já volta. Voltamos com Grandes Temas, esse é o último bloco, também retorna aqui o professor Baltazar e recebemos também o doutor Soren Lindner, da Radboud University, lá da Holanda. E o tema que nós vamos falar agora é sobre direito ambiental e internacional. Professor Baltazar, poderia falar para a gente, de um modo geral, quando surgiu esse trabalho, esse empenho, né, dos países em atuar nas questões de políticas e que atendam às suas necessidades para garantir também a qualidade de vida das atuais e futuras gerações? Com certeza, Tenil. Há 2 marcos, 2 momentos históricos que marcam assim, um grande avanço se quisermos, do direito internacional ambiental e da preocupação de toda a humanidade, todos os Estados-nação, acerca das questões da preservação do ambiente. Esses 2 momentos são a Conferência de Estocolmo, em 72, e a Conferência do Rio, em 1992, a Conferência ECO 92. Esses são 2 momentos onde, basicamente, houve uma preocupação das nações em refletir sobre regimes internacionais para a preservação do meio ambiente e onde as questões do desenvolvimento sustentável ficaram, se quisermos, com uma maior visibilidade na sociedade internacional. Entretanto, eu vou convidar também o Dr. Soren Lindner para falar sobre as questões do direito ambiental, sobre as questões que têm a ver
com os regimes internacionais do meio ambiente. Could you Please, in please in English Yes. ask or translate? Yes, I can. Thanks. Yeah. Can you please talk a bit about the international scenario and cooperation for sustainable development, the importance of the international summits, international symposiums for the promotion of sustainable development? Yeah. Thanks, Balthazar, and thanks for having me here. So Brazil is very much connected with the rest of the world. So the global market is important for Brazil's production. As you know, we're exporting here about 30% of agricultural goods in form of soybeans to China and other parts of the country. And therefore, it is crucial to think about ways on how to connect and include the international supply chain into sustainable management for Brazil, because it's effectively the demand for products that are harming the environment here in Brazil in form of deforestation and land use change. And therefore we need to think about how to include this in forms of international policies and international regulation. One example would be, for example, a soy moratorium, which has already been established. Recently, just last year, there was a voluntary agreement called the Cerrado moratorium, which, as far as I know, this year has already 17 international corporations signing. But there's much more to do. I know that our partners here in Unisul have established a sustainable Nexus farm, right? So that would be a model for sustainable farming that includes thinking of conservation of water, sustainable energy, as well as sustainable food production. O Dr. Soren destacou a importância dos acordos internacionais, especialmente na regulação do comércio internacional e da economia mundial, numa ótica de que uma parte da produção brasileira, uma parte significativa da produção agrícola brasileira, ela é para exportação. Se nós temos uma alteração na demanda internacional de alimentos, e isso é, enfim, a globalização que nós temos hoje em dia, a interconexão das economias, a interdependência, de facto, impacta em muito aquilo que é o uso da terra no Brasil, aquilo que são as diversas produções agrícolas que nós temos no Brasil, e alguma da nossa produção, como disse o Dr. Soren, insustentável, ela resulta exatamente da crescente demanda internacional por parte de alimentos. Se nós associarmos o crescimento da população mundial, o crescimento exponencial da população mundial à demanda de alimentos, à demanda crescente de alimentos, nós vemos como o Brasil é pressionado para produzir mais e mais. O aumento da produção de soja, de milho, mas também a pecuária, elas vão demandar cada vez mais áreas. Podem impactar, mais uma vez, no deflorestamento de áreas, no desmatamento de determinados biomas do Brasil, e isso são, se quisermos, efeitos negativos que têm que ser regulados, e aí o diálogo entre as diversas nações, mas também o papel do governo brasileiro é absolutamente fundamental. Essa questão ela é até contraditória, né? Porque ao mesmo tempo a gente sabe que o país ele é rico nos recursos, mas ele também corre esse risco, né, professor? Então, dentro dos projetos que o senhor coordena aqui da universidade, de que maneira vocês tentam trabalhar essa questão justamente para preservar e também para educar, né, a essas regiões que vocês atendem? Danilo, nós tentamos desenvolver sempre módulos piloto associados aos nossos projetos. Então, aquilo que nós estudamos, as coisas sobre as quais nós escrevemos, nós tentamos sempre exemplificá-las na prática, como é o caso da estufa hidropónica, como no passado foi o caso da primeira escola solar que nós desenvolvemos em parceria com a Escola Roberto Schitz, em Taquaras, no Rancho Queimado. Então, nós preocupamos sempre em tentar deixar um legado dos nossos projetos e, em simultâneo, trabalhar muito nas questões da educação para o desenvolvimento sustentável,
na educação para a sustentabilidade e no diálogo também com os tomadores de decisão, sejam eles os decisores políticos, sejam eles a indústria. Por exemplo, na quinta-feira, os nossos professores de Cambridge vão estar na ACIT, em Tubarão, na Associação Comercial e Industrial da nossa cidade de Tubarão, a dar um mini curso aos nossos industriais, aos nossos empresários, com a preocupação, mais uma vez, de conversar com eles sobre as questões da sustentabilidade, sobre qual o papel de um empresário, qual o papel de um gestor na promoção do desenvolvimento sustentável. A mesma coisa na sexta-feira, com um público diferente. Sexta-feira nós vamos dialogar com a nossa Câmara Municipal de Florianópolis, com os nossos vereadores, numa sessão que ocorrerá entre as 2 e as 4 da tarde, e onde nós teremos este diálogo entre a Universidade e os decisores políticos. Na próxima semana faremos o mesmo na Prefeitura e na Câmara Municipal de Tubarão. Então nós temos sempre esta preocupação de não deixar o conhecimento dentro das paredes da nossa universidade. A nossa universidade não tem que ser uma torre de marfim, ela tem que ser um espaço aberto ao mundo. E nisso a contribuição dos nossos parceiros da Universidade de Redbourne, da Open University no Reino Unido, da Universidade de Cambridge, é fundamental. Então tá, eu agradeço a presença de vocês. O programa Grandes Temas fica por aqui. Agradeço a participação dos doutores que participaram dessa edição de hoje. Agradeço também ao Wildo, que nos cedeu o espaço, a equipe aqui de design visual da Unisul Virtual e a você que nos assistiu. Até a próxima!